Oi, gente, seja bem-vindo mais uma vez. Você está no canal Nani Artes e o passo a passo de hoje eu vou fazer uma fadinha de jardim. Essa fadinha é a sininho, tá? Então, gente, para fazer a asa dela, eu já vou mostrar aqui o arame que eu vou usar. É esse arame aqui resistente, tá? Ele é um arame bem grosso. Então, eu vou fazer essa fadinha, gente, vou modelar ela sentada numa pedra, então eu vou precisar cortar logo a parte de cima do corpo dela, tá? Então, eu peguei esse isopor e eu vou procurar um ângulo melhor aqui, tá? E eu vou cortar a parte de cima, vou modelar já no isopor e vou modelar o máximo no isopor para que a peça não pegue muita massa, tá, gente? A parte de cima do corpinho da fada ficou assim, gente. E eu já vou deixar um, uma cavidade aqui, que aqui eu vou colocar um cabo de vassoura, um pedacinho, ou então um pedacinho de cano para fixar a cabeça dela, tá? Para ser o pescoço dela, vai ser um pedacinho de cano ou de cabo de vassoura. Já tô cortando aqui, gente, a parte que a fada vai ficar sentadinha, que é uma pedra. Basta colocar apenas um isopor em cima do outro para dar uma altura boa. Cortar as laterais para deixar um pouco arredondado, tá? Tira as laterais do isopor para ficar fácil a modelagem. Eu corto também, gente, a parte da cabeça, né? Que eu vou fazer apenas uma bola. Faço uma bola redonda, tá? Deixa bem redonda para facilitar na modelagem também e não ter que colocar muita massa. Já fixei aqui o pescocinho dela, tá? Usei um cano, pode ser um cabo de vassoura também. Para modelar a pedra, gente, eu vou fazer bolinhas de cimento e vou pressionando para formar a pedra que a sininho vai estar sentado, tá? A parte de cima, que a gente vai modelar ela em cima sentadinha, não precisa modelar muito, mas eu vou modelar essa parte aqui, que dá para ver melhor, para fazer toda assim, tá? A pedra todinha assim. Vai pressionando as bolinhas de cimento, pega uma faca e vai dividindo entre uma e outra, deixando um espaço para aparecer pedras, tá? Depois que eu modelei a pedra todinha, gente, eu vou fixar a parte de cima do corpo da fada na pedra, tá? Então, eu usei 2 pedaços de arame. Então, eu vou pressionar e fixar. E depois eu vou chumbar com cimento puro e água, tá? Faço uma massinha bem consistente de cimento puro com água e deixe e passa ao redor, tá? Passa ao redor do corpinho dela, unindo ela com a pedra, tá? E deixe secar.
Eu sempre deixo secar 2 dias, ou se o tempo estiver quente, gente, pode deixar de um dia para o outro. E essa bolinha aqui é o cabelo da fada, tá? Então, eu vou fixar também, eu vou prender isso aqui, essa bolinha, com o arame também. Ela tem um cabelo, ela tem uma polpa bem grande, tá? Aí, para não colocar cimento puro, eu coloco isopor. Então, agora eu vou modelar o corpo todinho da fada. Modelei todo, só fiz cobrir com cimento lisinho. Para o pescoço, eu tô colocando um pedacinho de tecido, porque o pescoço é liso e não pega reboco. Eu apenas reboquei o corpinho dela todo, gente, e alisei para deixar bem lisinho, tá? Para passar para a próxima etapa. E também eu vou deixar já os 2 buraquinhos dos bracinhos dela. E deixe também o buraquinho nas costas, que é o buraquinho que vai colocar a cavidade, que a gente vai colocar a asa dela. E tem que ser pequeno, tá, gente? Para quando a gente colocar o arame ficar firme, tá? Que são 4 arames que a gente vai colocar nessa cavidade. Para as perninhas, eu também cortei isopor. Eu vou colocar 2 pedaços de isopor na parte de cima, cortado meio arredondado, e também na parte de baixo, cortado meio arredondado e levemente afinando na parte de baixo, né, que é o pé da fadinha.
Passo dela, eu vou fazer a mesma coisa, fixar na parte de cima e na parte de baixo eu vou fazer um furinho na perna dela e vou fixar o arame na perna, porque a mãozinha dela vai ficar apoiada na perna, tá? E para as asas, gente, esse arame é bem resistente, não precisa colocar dois dobrado, tá? Ele é bem resistente, ele é duro, gente, pra gente dobrar ele. Então, isso quer dizer o quê? Que ele vai ficar bem firme pra asa dessa fada. Então, a gente vai fazer, eu vou fazer o quê? Eu vou trançar, tipo, trançar a ponta, tá? Veja como ele é resistente. Eu vou trançar a ponta e essa ponta eu vou curvar ela para o lado, tá? E vou fixar na cavidade que eu deixei, uma cavidade pequena, um buraquinho pequeno nas costas dela. E eu vou fazer isso com as duas asas, vou medir o tamanho para uma não ficar maior que a outra, tá? Tem que ficar firme, não deixe o buraquinho muito grande, porque quando for colocar o arame, ele vai ficar dançando, tá? Meça o tamanho, coloque na cavidade, no buraquinho das costas, pressiona, tá? Pode colocar arame à vontade para dentro da boneca, para garantir que vai ficar bem seguro, bem firme. A outra parte, que são as duas partes menores da asa, eu vou apenas dobrar, porque como a asa é menor, não precisa trançar a ponta. Aí eu vou dobrar a ponta só para o lado, vou dobrar para o lado as duas e vou fixar no mesmo lugar das outras duas asas, tá? Peça, gente, eu vou chumbar a peça. Eu vou colocar cimento e água somente. Agora uma massa dura, assim, uma massa mais consistente. Eu vou colocar, pode colocar à vontade, porque essa parte aí vai ser o pé da asa, tá? Porque a asa não vai ficar muito colada no corpo, tá? Então vai ser o pé da asa, então pode colocar à vontade, até onde você vê que ficou bom. E também a asinha também, o bracinho também dela, coloca também a massa para secar, tá? E a parte da mão eu já vou adiantar, eu já vou fazer a mãozinha dela que já vai fixar também na perna, tá? Eu vou fazer as duas mãozinhas. Só depois que secar as mãozinhas e a parte que eu chumbei da asa e tudo, é que eu vou mexer novamente. Eu vou deixar 2 dias, porque o tempo está frio. Não adianta pressa, tá? Porque se você fizer a sua asa, se você colocar tudo isso aí, colocar a massa para chumbar e não deixar secar direito, e for colocar o tecido com cimento, a asa vai ficar balançando, não vai ficar bom e não vai ter firmeza. O arame não vai ter firmeza para segurar o tecido com cimento, tá, gente? Então é muito importante que deixe secar até ficar quase branco o cimento, tá?
Aqui já secou, mas ainda não secou o suficiente, pode deixar secar mais, tá? O tecido que eu vou colocar é um tecido leve, tá? Atoalhado, mas leve. Não coloque tecido de toalha, porque é muito pesado, não tem necessidade. Então, eu tô colocando um tecido aqui, tipo aquele tecido que aquele pano que a gente faz pano de chão, é pano de saco, né? Ou então franela. Mergulha no cimento puro com água, uma nata de cimento, e cubra as asas. Se achar dificuldade, assim, coloque papel alumínio nas asas para ficar mais fácil para você aplicar o tecido. Agora deixe secar, tá vendo? Já secou, chega, ficou branco. Ficou branco até, de tão sequinho que tá. Só quando tiver assim, desse jeito aqui, a asa dela, bem sequinha, aí você vai rebocar. O reboco tem que ser fino, então se vai colocar um reboco fino, para não ficar pesado, então tem que ser um cimento forte. Então, coloque a massa mais do que um por um. Coloque uma medida de areia, bem peneirada, bem fininha, para uma medida de cimento, a mesma medida. Coloque até mais um pouquinho de cimento, foi assim que eu fiz. E a massa tem que ser uma massa mole, não muito mole, para não estar escorrendo, e também não dura, para não ter que estar pressionando muito. Então, coloque aquela massa que parece uma papinha. Passe e alise. Eu deixei assim, bem lisinha, tá vendo? Alise o mais que você puder, tá bom? Agora, eu vou deixar secar a asa, tá? Eu não vou mexer, enquanto isso eu vou fazer a modelagem do rosto, tá bom? Eu vou ajeitar aqui a franja com o rejunte. Essa massa que eu tô usando é massa de rejunte e água somente. Coloque o rejunte na vasilha, vai acrescentando água aos pingos, bem pouquinho, e amassando como massa de bolo.
Agora que eu já modelei o rosto, eu aproveito a massinha que sobrou e eu já preencho aqui o braço e deixo secar para depois preencher novamente, para engrossar mais o bracinho dela. Então, eu vou usar essa massinha para preencher os bracinhos, deixar secar para preencher novamente. E também eu vou passar uma nata de rejunte nas asas, tá? Mas é nata mesmo, gente. Eu não vou passar só a massa corrida, porque não vai resolver, porque além de estar áspero, ficou ainda com alguns buraquinhos. Então, eu vou passar uma nata primeiro de rejunte para preencher, essas imperfeições. Aí, vou deixar secar, tá? E depois que secar, eu vou lixar com a lixa fina. Depois que eu lixar com a lixa fina, aí eu passo um pouquinho de massa corrida. Eu não vou alisar, gente, a parte da pedra e nem a parte da saia da boneca, tá? Porque a saia dela é folhas, não precisa ficar lisinho. E a pedra também não precisa estar alisando, né? Eu vou só passar uma lixa. Olha aí, gente, alisei bastante com a nata de rejunte. De acordo que vai secando, vou alisando, alisando, ele vai ficando mais liso. É porque não dá pra ver porque tá todo em branco. Mas eu já alisei, agora eu vou deixar secar e vou lixar com a lixinha fina e passar um pouquinho de massa corrida, tá? Pronto, gente, já passei uma massinha corrida apenas na asa, no corpinho dela, no rosto, cabelo, braços e pernas. Só não passei na saia e nem na pedra, como eu falei. Agora eu vou começar a pintura, tá? Eu pintei de branco apenas a saia, que estava muito no cimento, tá? Pra quando eu pintar de verde, realçar a cor.
Prontinho, gente, a peça está finalizada, tá? É muito gratificante, gente, a gente ver a nossa peça finalizada. Você vê que você fez, que ficou bonito, tá? Eu gostei demais dessa peça. Ficou uma peça bem resistente também e leve, tá? Ela não ficou pesada porque eu coloquei muito isopor nela, tá? Pintei a parte do fundo, também a parte de baixo, como eu sempre pinto, tá? Vou levantar ela aqui, gente, pela asa para vocês verem como ficou resistente a nossa fadinha, muito linda, tá? Ela ficou resistente, a asa ficou bem forte. Eu espero muito, gente, que vocês também tenham gostado, tá? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.